Bom dia, meninos! Ótima semana para vocês. Que Deus abençoe mais esta semana. E vamos começar a nossa semana falando de pronomes demonstrativos. O próprio nome já diz, demonstrativos quer dizer que demonstra, que mostra alguma coisa. Pois é, os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam lugar ou posição dos seres. Estes seres podem ser vivos ou não. Vejam os pronomes que eu usei aqui nestas frases. Este garoto é meu primo. Aquela casa é minha. Esse sapato é seu. Então, o pronome este, aquela e esse são pronomes demonstrativos, porque indicam a posição dos seres ou lugar. Quando vocês forem fazer a leitura, observem bem as regrinhas. Quando é que nós podemos usar o pronome este, aquela, ou aquele, ou esse, ou essa? Todas as regras estão na página 92 e nós vamos estudar com bastante atenção para ver quando é que podemos empregar cada pronome dos que vocês estudarão em pronomes demonstrativos. E vamos responder a nossa atividade no caderno. E depois, crianças, em matemática, hoje vamos começar a falar de medidas de capacidade. Mas para que nós usamos as medidas de capacidade? Quando nós vamos medir os líquidos. Então, tudo aquilo que for líquido, nós usamos as medidas de capacidade. E no livro de vocês vão encontrar essas duas medidas mais usadas. O litro, em que nós abreviamos com a letra L maiúscula, e o mililitro, que nós conhecemos como ml, a abreviação ml. Um litro, ele tem 1000 ml. Então, agora nós vamos começar a estudar sobre essas unidades, vamos ter bastante atenção e vamos fazer a nossa atividade no caderno. Vejam aqui esses dois vasos que eu estou mostrando para vocês. O primeiro vaso, este preto, este primeiro aqui, esta garrafa, ela contém 1 litro. Ou seja, ela tem 1 litro. Ela tem mais do que essa daqui, ó, que tem 500 ml. Esse soro fisiológico aqui, ele tem metade de 1 litro. Por quê? Porque se 1 litro, como esta garrafa térmica, ela tem 1 litro, ela tem 1000 ml. E 500 é a metade de 1000. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho meio litro. Porque meio litro é igual a 500 ml, que é uma unidade menor do que o litro. Então, nós vamos fazer o estudo durante a semana sobre medidas de capacidade. Logo em seguida, crianças, vocês responderão no caderno. Como chamamos os pronomes que indicam lugar ou posição dos seres? Quando podemos usar o pronome esse? 3. Circule a frase que empregou o pronome esse corretamente. Letra A. Esse relógio no meu braço está incomodando. Letra B. Esse relógio no seu braço é lindo. Vocês circularão a frase que empregou o pronome esse corretamente. Mas para isso vocês precisam ler as regrinhas do livro. Número 4. Para que usamos as medidas de capacidade? 5. 1 litro é igual a quantos ml? E no número 6, qual é a metade de 1 litro? Agora vamos ver o que nós responderemos na disciplina de ciências. Smart Kids apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam, as plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese.
Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima! Crianças, estamos aqui em uma página bem conhecida de vocês, né? Pois é, nós vamos continuar falando das plantas e dos animais. Mais uma vez, vamos descobrir como é que acontece a fotossíntese. Vamos relembrar sobre o processo de fotossíntese. Vamos descobrir como se dá a seiva bruta. E aqui embaixo nós vamos fazer uma diferença, ou melhor, vamos distinguir, né? Encontrar a diferença entre os tipos de consumidores. Quem são os herbívoros, os carnívoros e onívoros? Ou seja, quais são essas características que discriminam um do outro? Como são e o que come os herbívoros, carnívoros e onívoros? Depois que vocês estudarem, ou melhor, reestudarem esta página, vocês vão responder a página que vai no diário. Então, meninos, boa leitura, boa atividade e até mais tarde.